A verdade de que o silêncio, aquilo que você tantas vezes tentou evitar, pode ser a chave para ouvir a voz mais pura da sua alma. Rumi, o mestre do sufismo, disse que o silêncio é quem dirá tudo o que você precisa ouvir, e se você permanecer comigo até o fim, algo raro será revelado, uma técnica ancestral que muitos nunca tiveram acesso, mas que pode transformar sua percepção da vida em um portal. O que você está prestes a descobrir não é apenas um ensinamento, mas uma experiência viva que atravessa séculos, uma ponte secreta entre sua inquietação interior e o campo sutil da consciência que espera pelo seu despertar. Você já sentiu que suas próprias palavras não conseguiam traduzir aquilo que ardia dentro de você? Já percebeu como a mente corre em círculos sem nunca encontrar a resposta verdadeira? Muitos vivem assim, presos em ruídos internos, acreditando que só no excesso de informações está a solução. Mas os sufis sempre souberam que o que realmente importa não está no barulho da mente, mas no vazio fértil do silêncio interior. O que Rumi nos revela não é uma ausência de som, mas uma presença vibrante, uma frequência espiritual que ressoa no espaço entre um pensamento e outro e que pode se tornar a sua mais poderosa fonte de autoconhecimento. A multidão distraída busca sempre fora de si, livros, opiniões, fórmulas prontas. No entanto, o sufismo ensina que o verdadeiro portal está no íntimo, naquele instante em que você ousa parar e deixar que a linguagem da alma fale. Não é apenas silêncio, é um convite ao jardim interior, onde cada pétala do ser se abre sem esforço. O que a maioria chama de vazio, os mestres chamam de plenitude. E é aqui que acontece a primeira revelação. Silêncio não é falta, é presença. É o campo onde a voz do divino se revela, não através de palavras, mas através de vibração pura. Imagine por um instante que seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse resistindo. Imagine que no simples ato de fechar os olhos, você pudesse sentir uma dança invisível percorrendo sua respiração, uma dança que Rumi traduzia como a união com o amado. E se essa dança estivesse acontecendo agora, em você, enquanto escuta? Você consegue sentir a energia espiritual que se move nas entrelinhas, na pausa, no intervalo entre os sons. A contemplação silenciosa é como a chama secreta que aquece sem se ver, que ilumina sem queimar. Esse conhecimento não nasceu agora. No sufismo, o silêncio é chamado de voz do coração. E nos versos de Rumi, ele se transforma em ponte para a unidade com o todo. Na tradição védica, encontramos práticas semelhantes de meditação profunda, onde o som primordial surge apenas depois do silêncio. No taoísmo, Lao Tse já dizia que aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. Em todas essas tradições, vemos o mesmo padrão. A sabedoria mística reconhece o silêncio como a chave para o despertar da consciência, enquanto nossa cultura atual corre para abafar esse portal. Mas algo fascinante acontece. A ciência moderna, que por muito tempo ignorou o invisível, começa a se aproximar do que os sufis já sabiam. Neurocientistas descobrem que momentos de silêncio ativam regiões do cérebro ligadas à criatividade, à memória e ao bem-estar. Pesquisas em física quântica mostram que o campo sutil não está vazio, mas cheio de potencialidade invisível, o mesmo campo onde, segundo os místicos, habitam as sementes da consciência superior. Estudos da psicologia transpessoal relatam que pessoas que praticam contemplação silenciosa experimentam uma expansão da consciência, como se entrassem em contato com camadas mais profundas do próprio ser. E você não precisa esperar para sentir. Experimente agora. Feche os olhos por um instante, inspire profundamente e, ao expirar, permita que o silêncio interno se revele. Não busque controlar nada, apenas sinta. Talvez surja uma sensação de paz, talvez uma leve vibração no peito, talvez apenas um vazio. Mas é nesse vazio que a voz da alma começa a surgir. Muitos que praticam relatam que a simples entrega ao silêncio muda sua relação com a vida, que a ansiedade se dissolve e a percepção da realidade se torna mais clara. E mesmo assim, isso é apenas a superfície, pois o silêncio não é apenas um refúgio para a mente cansada,
é um portal espiritual que Rumi chamava de o jardim onde a alma dança. É ali que a linguagem da alma se manifesta, que a voz invisível do divino se torna audível sem palavras. Quando você penetra nesse campo, descobre que nunca esteve separado, que o amor divino não está fora, mas pulsa em cada batida do coração. E se houvesse algo ainda mais profundo, oculto atrás do próprio silêncio, se atrás da ausência de palavras existisse uma linguagem secreta, uma frequência espiritual capaz de alinhar todo o seu ser. Muitos mestres diziam que nesse ponto a alquimia interior começa, e o ser humano deixa de ser apenas carne e mente para se tornar vibração pura, consciência que atravessa camadas do tempo e espaço. Mas o que vem agora vai além de tudo. Quando você ousa permanecer no silêncio interior, descobre que não é você quem escuta o silêncio, é o silêncio que começa a escutar você. É a consciência cósmica que te reconhece. É o amor divino que te envolve. Rumi chamava isso de união com o amado. Os Vedas chamavam de moksha. Os taoístas de Wu Wei. Todos apontam para o mesmo ponto de inflexão. O instante em que a mente se cala e a alma desperta. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que toda a sua vida foi apenas um preparo, um chamado para retornar a esse espaço sagrado, porque o silêncio é a chave que abre portas invisíveis, é o portal espiritual onde tudo o que parecia separado se reúne em uma única canção sem som. E quando o silêncio começa a se abrir como um horizonte infinito dentro de você, surge a compreensão de que a vida inteira sempre esteve tentando te ensinar isso. Cada pausa entre as batidas do coração, cada intervalo entre uma inspiração e outra, cada momento em que você não sabia o que dizer, tudo isso já era uma preparação para o encontro com o silêncio interior. É como se o universo tivesse escondido uma biblioteca secreta, não em livros, não em palavras, mas no espaço entre elas. O mestre Rumi dizia que quem não entra em contato com essa biblioteca permanece cego, ainda que veja. Permanece surdo, ainda que ouça. O silêncio, portanto, não é um vazio a ser temido, mas uma linguagem cósmica à espera de quem ousa parar e simplesmente se abrir. Perceba como o silêncio não é algo que você cria. Ele já está presente. Quando o sol nasce, ele não faz barulho. Quando uma flor se abre, não existe estrondo. Quando a terra gira, você não escuta nada. E ainda assim, tudo vibra, tudo está em movimento, tudo está vivo. Esse silêncio da criação é o mesmo que se manifesta em você. É por isso que os sufis dançam em círculos até o ponto em que o corpo esquece a mente. Porque no giro do universo não há palavras, apenas o cântico silencioso da alma. E nesse instante, o buscador percebe que o silêncio não é a ausência de vida, mas a própria melodia secreta que sustenta a vida. Você já percebeu como, diante de algo grandioso, as palavras se tornam pequenas? Quando você olha para um céu estrelado ou contempla um nascer do sol, a primeira reação não é falar, mas silenciar. Isso não acontece por acaso. O silêncio é a resposta natural do coração quando ele reconhece o sagrado. É o mesmo silêncio que os mestres sufis cultivavam ao entrar em êxtase com o amor divino. E é o mesmo silêncio que você pode sentir agora, se permitir que sua atenção não esteja presa ao ruído, mas ao espaço que existe atrás do ruído. Rumi afirmava que quando o coração está pleno de silêncio, até mesmo a respiração se transforma em oração. Mas por que temos tanto medo do silêncio? Talvez porque ele nos obriga a encarar o que está escondido. As pessoas se cercam de vozes, de música, de barulhos, para não ter que ouvir a voz da alma. Porém, o que você foge de escutar é justamente o que pode curar. É nesse ponto que entra a alquimia interior. Deixar que o silêncio revele as feridas, as sombras, os desejos ocultos, para que, ao invés de fugir, você aprenda a transmutar. O sufismo ensina que o silêncio não é fuga, é enfrentamento amoroso, é a coragem de ouvir o que você nunca quis ouvir, mas que precisa ser ouvido. O silêncio também é um espelho. Ele não cria nada de fora, apenas reflete o que já existe dentro. Quando você se entrega ao silêncio interior, percebe seus medos, suas esperanças, suas ilusões.
mas também começa a perceber sua luz, seu poder de presença, sua capacidade infinita de conexão com o divino. Por isso, muitos místicos descrevem o silêncio como uma prática de contemplação. Não para mudar o que você encontra, mas para ver com clareza. Pois a clareza, por si só, é transformadora. Quando você enxerga sua própria essência refletida no espelho do silêncio, já não precisa lutar, apenas reconhecer que aquilo sempre esteve em você. É nesse espelho silencioso que a alquimia da consciência começa a operar. A mente, acostumada a controlar, não consegue manipular o silêncio. Ela tenta falar, mas se depara com um espaço que não responde. E nesse confronto, o ego perde sua força. Rumi dizia que o silêncio é o alimento da alma, porque ali o ego morre de fome e apenas o espírito permanece. Esse é o processo de transmutação interior. O que não é essencial se dissolve e o que é eterno se fortalece. Assim, o silêncio se torna o campo fértil onde a consciência superior floresce. Agora imagine se você pudesse carregar esse silêncio dentro de si, mesmo em meio ao caos da vida cotidiana. Imagine estar em uma rua movimentada, mas dentro de você existir um espaço intocado, um jardim secreto onde nada pode te abalar. Esse é o poder do silêncio como prática contínua. Não é sobre fugir do mundo, mas sobre levar para o mundo uma vibração diferente. Quando você cultiva o silêncio interior, a sua presença muda. Outros sentem, mesmo sem entender. Sua vibração se torna mais estável, sua energia espiritual mais clara. Você se torna, sem esforço, um transmissor do silêncio. Os sufis falavam do silêncio como de um mestre invisível. Eles diziam: enquanto as palavras podem ensinar, o silêncio pode transformar. E essa é uma verdade que você pode experimentar. Quantas vezes uma palavra te convenceu a mudar? Poucas. Mas quantas vezes um momento de silêncio te fez enxergar tudo de outro ângulo? Esse é o segredo da sabedoria sufi. Usar o silêncio como guia, deixar que ele ensine aquilo que nenhum livro, nenhuma teoria pode ensinar. O silêncio é a linguagem da alma, e aprender a escutá-lo é aprender a ouvir a si mesmo. E se o silêncio for, na verdade, a música original? Pense bem. Antes de qualquer som, havia silêncio. Depois de qualquer som, o silêncio permanece. Então talvez o silêncio não seja a ausência, mas a totalidade que envolve tudo. Ele é a base onde toda a existência repousa. Quando você toca esse ponto, começa a perceber que tudo o que você busca já está no silêncio. O amor que deseja, a cura que procura, a paz que anseia, tudo isso é apenas uma lembrança que se manifesta quando você se alinha com essa vibração atemporal. No sufismo, essa experiência é descrita como união com o amado. Não é união com uma figura externa, mas com a essência do próprio ser. No silêncio, você deixa de se perceber como um fragmento separado e começa a sentir a unidade com o todo. É como se cada átomo do universo respirasse em sintonia com você. A ciência moderna começa a se aproximar disso quando fala da coerência cardíaca, do alinhamento das ondas cerebrais, dos estados de fluxo. Mas os sufis já viviam isso, não como teoria, mas como experiência direta, embriagados pela presença silenciosa do divino. Observe como o silêncio também tem texturas. Existe o silêncio pesado, quando a mente ainda luta contra ele. Existe o silêncio calmo, quando você começa a aceitar. E existe o silêncio luminoso, quando o coração se abre completamente. Cada camada é uma porta, cada camada é uma iniciação. O mestre sufi sabia reconhecer em seus discípulos o momento em que o silêncio deixava de ser um incômodo e passava a ser uma revelação. É nessa transição que nasce a verdadeira expansão da consciência. No entanto, não confunda silêncio com apatia. O silêncio sufi é vivo, pulsante, vibrante. Ele não é desligamento, mas um estado de presença ampliada. É como estar tão conectado com a vida que já não há necessidade de comentar, apenas de ser. É por isso que tantos místicos descrevem o silêncio como êxtase. Não um êxtase barulhento, mas um êxtase profundo, onde a alma dança em silêncio e ainda assim tudo vibra em celebração.
Você já percebeu como algumas presenças são silenciosas e, mesmo assim, impactam mais do que 1000 discursos? Há pessoas que não precisam falar muito e, ainda assim, transformam um ambiente apenas pelo que irradiam. Isso acontece porque cultivaram o silêncio interior. É o mesmo silêncio que Rumi cultivava em sua contemplação. O mesmo silêncio que fazia com que seus versos fossem mais do que palavras, fossem chaves espirituais. O silêncio transforma o ser humano em canal, e o canal transmite não ideias, mas vibração. Quando você se abre ao silêncio, descobre também que ele é um portal para a memória cósmica. Muitas tradições místicas relatam que grandes revelações não vieram em meio ao ruído, mas no recolhimento silencioso. Moisés recebeu a revelação no monte em silêncio. Buda atingiu a iluminação em silêncio. E os sufis mergulharam no silêncio para encontrar o amado. Essa não é uma coincidência. É porque no silêncio a mente se esvazia e a consciência superior pode se manifestar. E aqui está um paradoxo fascinante. O silêncio fala. Ele não fala com palavras, mas com símbolos, com sensações, com intuições. É no silêncio que você percebe a resposta que tanto buscava, não como uma frase pronta, mas como uma certeza que se instala no coração. Essa linguagem da alma não precisa de lógica, porque ela é direta. Rumi dizia que o silêncio é a voz do coração, e o coração nunca engana. Ele pode ser sutil, mas sempre verdadeiro. A entrega ao silêncio é também um ato de confiança. Confiar que não é preciso preencher todos os espaços, confiar que o vazio não é inimigo, mas aliado. Quando você confia, percebe que o silêncio é fértil, que nele brotam sementes de criatividade, de inspiração, de amor incondicional. Muitos artistas, poetas, mestres espirituais só encontraram sua verdadeira voz depois de silenciarem, porque antes de criar algo novo, é preciso se alinhar com o campo original. No silêncio, as fronteiras entre você e o universo começam a desaparecer. É como se cada pensamento fosse apenas uma onda em um oceano muito maior. E nesse reconhecimento, você se percebe parte de algo infinito. Esse é o despertar espiritual, sair da ilusão de separação e retornar à unidade. O silêncio não é o fim da jornada, mas o portal que abre para a verdadeira viagem interior, a viagem rumo ao coração do divino. E mesmo agora, enquanto você me ouve, existe um espaço silencioso dentro de você. Talvez você já o tenha sentido em alguns momentos, talvez ainda esteja resistindo a ele, mas o fato é que o silêncio nunca te deixou. Ele está sempre presente, apenas esperando que você volte sua atenção para ele. O silêncio é paciente, é eterno, é compassivo. Ele não te força, apenas te convida. E quando você aceita o convite, descobre que tudo o que buscava já estava aqui. E se atrás desse silêncio ainda houvesse algo mais? Se o silêncio fosse apenas a primeira camada de um mistério ainda mais profundo, um véu que esconde a verdadeira natureza da existência. Muitos mestres afirmam que sim, que o silêncio é apenas o início e que atrás dele existe uma frequência ainda mais sutil, tão próxima do divino que as palavras jamais poderiam descrever. É para lá que o silêncio nos conduz, para além do próprio silêncio, para o coração invisível do ser. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O silêncio que parecia vazio revelou-se como um templo secreto, onde cada pausa era um convite do amado. A dor que parecia castigo mostrou-se mensageira, trazendo recados do invisível. E o vazio que assustava era, na verdade, a dança sem forma que pede para ser sentida no coração. O deserto floresceu, o silêncio falou. A ausência tornou-se presença. E nesse instante, se algo em ti foi tocado, deixa que esse selo energético seja inscrito nos comentários, como quem grava na pedra secreta da alma. Escreva: "O silêncio me revelou o amado". Esta será sua chave vibracional, sua iniciação sutil neste círculo invisível. Se o chamado ressoou em ti, considera se inscrever aqui, não como quem apenas segue um canal, mas como quem encontra um jardim escondido,
onde cada vídeo é uma pétala deixada pelo mestre Rumi, esperando que tua alma floresça junto. E por que você chegou até aqui? Saiba, não é comum. Você é raridade neste mundo barulhento. É alguém que escuta a música que outros não ouvem. E por isso, quero te entregar algo que não dou a qualquer um. O presente é uma prática sagrada chamada o voo do coração em silêncio. Ela nasce da tradição Sufi, onde o silêncio não é ausência, mas plenitude, passo a passo místico. Escolha um lugar tranquilo e apague as luzes. Sente-se de forma confortável, com a coluna ereta. Feche os olhos e coloque as mãos sobre o coração, como quem guarda uma chama. Inspire profundamente 3 vezes, mas ao expirar, solte um som suave, como um suspiro da alma, sem forçar, apenas deixando o silêncio cantar através de você. Agora, mergulhe no silêncio total. Se pensamentos surgirem, apenas repita dentro de si: o silêncio é o amado falando. Permaneça assim por 7 minutos. No final, incline levemente a cabeça para baixo, como quem recebe um beijo invisível do divino. Essa prática desperta a escuta interior, transforma o silêncio em revelação e faz da noite um portal para o encontro secreto com o amado. Experimente ainda hoje e perceba como o silêncio deixa de ser ausência para se tornar plenitude. E lembre-se, o amado dança em silêncio. E às vezes, ele te encontra em vídeos como este.